Bom dia, pessoal. Bom dia. Já estamos gravando, então, para dar sequência aí aos nossos estudos. Na aula passada, a gente começou um tema novo, não foi? Eu falei com vocês sobre transmissão das obrigações. Então, a gente saiu da classificação das obrigações. Eu já sei que as obrigações podem ser dar, fazer, não fazer, etc., solidárias e por aí vai. E a gente passou num tema novo agora, que é analisar a possibilidade de você transferir, né? Por isso, transmissão das obrigações. Você transferir a obrigação para uma outra pessoa. Eu posso, se eu sou credor, transferir o crédito que eu tenho para uma outra pessoa. E hoje em dia também há a possibilidade, é mais remota, é verdade, mas há a possibilidade também de você, devedor ou devedora, transferir o débito que você tem para uma outra pessoa. Não era assim? Aí a gente começou a falar, pessoal, sobre a cessão de crédito. Coloquei até algumas regrinhas já, etc, né? Eu vou colocar no quadro aqui. Alguém, por gentileza, me diz aí como é que foi a obrigação, hein? Quem foi que eu coloquei como credor? Quem foi que eu botei como devedor? Só para eu continuar no mesmo exemplo. Pessoal, estão me escutando? Ah, tá. Bom, eu vou inventar um outro exemplo aqui então. Se ninguém anotou, vou botar assim, olha. Cessão de um crédito, é o que a gente estava estudando na aula passada. Cessão de crédito. Aí eu coloquei aqui um credor qualquer, então não vou repetir o nome, que eu não me lembro. Tá certo? João era credor, por exemplo, do Pedro. Em 10 mil, me lembro que o objeto era esse. Essa obrigação aqui tinha um fiador. Essa obrigação tinha um fiador. E tinha uma data aqui, né, que eu poderia colocar, 1º de dezembro, sei lá, do cumprimento da obrigação. Estão enxergando o quadro? Tranquilo, né? Pronto, Keila, João, acabei acertando. João credor, Pedro devedor, né? Tá, então, olha só. Pedro deve 10 mil reais para o João, devedor e credor. Essa dívida vai ser paga no dia 1º de dezembro. Para garantir o pagamento dessa dívida, eu tenho um fiador. Aí a gente viu que a cessão de um crédito é a transferência desse crédito. Essa transferência pode ser a título oneroso, então eu estou vendendo o crédito para alguém, ou a título gratuito, eu estou dando de presente o crédito para alguém. Tá certo? Então a cessão é a transferência do crédito, que pode se dar a título oneroso ou gratuito, vai depender do contrato. O exemplo que eu dei, o que eu estava mencionando aqui na aula passada, o João oferece o crédito que ele tem de 10 mil para uma outra pessoa. Eu vou colocar um outro aqui, ó. Sei lá, Paulo. Não lembro o nome que eu dei na aula passada, mas vai ficar Paulo, por exemplo. Tá certo? E aí o Paulo, ele chega para o João, analisa a solvência do Pedro, né? Ele vai analisar se o Pedro é um bom pagador, se o Pedro tem patrimônio, etc. Bom dia, Bianca. Bom dia, João. Se o Pedro tem bom patrimônio, se ele tem solvência. E aí ele faz uma proposta aqui para o João, por exemplo, ó. Eu compro o seu crédito por 8 mil. Não é assim que eu botei? Qual é a vantagem do Paulo? O Paulo está fazendo um contrato onde ele está comprando um crédito que vale 10 mil, ele está comprando por 8 mil. Ele vai assumir o polo ativo, o João vai embora dessa relação obrigacional e no lugar do João entra o Paulo. Isso é uma cessão de crédito. Aí eu dei nome aos bois, né? Quem está vendendo o crédito é o cedente,
Quem está comprando o crédito é o cessionário. E esse devedor aqui, ó, que ninguém está mexendo com ele, é o cedido. É o cedido, né? Pessoal, em regra, os créditos admitem cessão. Por que eu estou falando em regra? Porque eu tenho alguns créditos que, por serem personalíssimos, não podem ser cedidos. Por exemplo, imagina que eu devo alimentos para o meu filho menor de idade. Então eu tenho que pagar todos os meses R$ 1.000 para ele. Ele é meu credor, portanto. Ele não vai poder ceder o crédito dele, concorda? Por quê? Porque o crédito alimentar tem natureza personalíssima. Ele precisa dos alimentos para ele sobreviver no dia a dia, né? Então, crédito alimentar, por exemplo, não permite cessão. Mas a regra é que as obrigações, em geral, podem ser cedidas. Tudo bem? Aí, em cima desse desenhozinho aqui, a gente levantou algumas hipóteses, né? A primeira delas era assim, olha, para o Paulo negociar com o João o crédito aqui, a cessão de crédito, precisaria ou não da concordância do cedido? Foi a primeira pergunta que eu me fiz na aula passada. Para a validade de uma cessão de crédito, precisaria ou não da concordância do cedido? Joia, Keila, Caio, todo mundo, né? Não precisa. Por que não precisa, pessoal? Porque eu não estou mexendo com a vida desse cidadão. Pedro deve 10 mil no dia 1º. Essa é a obrigação dele. Não interessa se ele tem que pagar para João, ou para Paulo, ou para o Banco do Brasil, ou para quem quer que seja. A obrigação dele é a mesma. Então a gente chegou a uma primeira conclusão importantíssima, né? Para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância do cedido. Eu não preciso da concordância dele. Aí a gente avançou um pouquinho mais. Aí eu falei assim, e esse fiador aqui, ó? E aí eu vou ampliar. As garantias da dívida, havendo uma cessão de crédito, elas continuam existindo ou não? Ou elas se acabam? Ou elas estão extintas? Nesse meu caso aqui, esse fiador aqui, continua sendo fiador ou ele está exonerado? Foi a segunda pergunta que a gente se fez, não foi? E aí? Caio continua, né? Todo mundo? Keila continua também, não é? Pessoal, vou pedir um pouquinho mais da participação de vocês, porque eu estou sozinho aqui dando aula, senão às vezes eu vou pirar aqui dando aula para a janela, né? Olha só, o fiador, ou em uma cessão de crédito, as garantias que existem, todas elas continuam existindo. E por uma razão muito fácil. Esse fiador aqui, ele é fiador em função do devedor. Esse cidadão aqui conhece o Pedro, é amigo dele, né? Geralmente é um parente, sabe que o Pedro vai pagar, por isso ele se arriscou. Por isso ele diz, não, eu confio no Pedro que ele vai pagar, então se ele não pagar, eu pago a dívida dele. E olha, se as garantias são dadas em função do devedor, se eu não mexi com o devedor, eu não mexo com as garantias. E aí tem a segunda conclusão importantíssima acerca de cessão de crédito. Havendo uma cessão, as garantias da dívida continuam existindo. Essa é a regra geral. Tá certo? E essa é a importância, né? Quando a gente falou sobre subrogação, eu disse a vocês, qual que é a importância de você mexer aqui no polo ativo? É porque ao trocar o credor na mesma obrigação, eu mantenho, eu conservo as garantias. Tá ok? Joia. Aí eu continuando, falei para vocês assim, olha, pessoal, para a validade da cessão de crédito, não precisamos da concordância do Pedro. Mas o Pedro, ele precisa ser notificado. Não é não?
Ele precisa ser intimado dessa sessão aqui que está acontecendo. Para que ele precisa ser notificado dessa sessão? Para que ele saiba que o novo credor não é mais João, que o novo credor passou a ser Paulo agora. Tá certo? E aí vem aquela terceira conclusão, que essa é pegadinha de prova. Podem anotar que é pegadinha de prova, hein? O examinador vai me perguntar assim: para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância do cedido, porém é indispensável a sua notificação. Verdadeiro ou falso? Tudo isso aqui foi aula passada, ainda não comecei a falar nada de matéria nova. Para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância, mas é indispensável a sua notificação. E aí o Caio já matou aí, né? Cuidado, que a notificação não é requisito de validade. Então, o certo é, para que isso aqui seja válido, eu não preciso nem da concordância do Pedro e nem que ele seja notificado. A notificação entra como requisito de eficácia, não foi isso? Eficácia. Tranquilo? Diz o legislador: enquanto o devedor não for notificado, a cessão não será eficaz perante ele. A cessão é válida? É válida. Tem eficácia perante terceiros? Tem. Só não vai gerar efeitos para ele, devedor. E aí, pessoal, a gente foi um pouquinho mais além, que eu me perguntei assim, bom, e qual é o motivo desta notificação? Poxa, o motivo é para que o Pedro saiba quem é o seu novo credor. E daí eu tiro duas conclusões. Primeira delas, enquanto o devedor não for notificado, ele cumprirá com a obrigação pagando a quem? Pagando ao credor primitivo. Enquanto ninguém me falar que o meu credor não é mais o João e passou a ser o Paulo, então para mim é o João ainda. Então eu cumpro com a obrigação pagando ao credor primitivo. E a segunda, que é um pouquinho mais, a gente precisa raciocinar um pouquinho mais, né? Se esse Pedro tiver alguma exceção pessoal contra o João, o momento que ele vai ter para apresentar essa exceção é o momento da notificação. Por quê? Porque se alguém notifica o Pedro, dizendo que o João está indo embora, se você tem uma exceção pessoal contra ele e deixa ele ir embora, você não pode alegar lá na frente, né? Eu acho que na aula passada eu falei até de uma compensação, né? Ou seja, o João é credor do Pedro em 10, acontece que o Pedro também é credor do João em 10. Então, na hora que o João fosse cobrar a dívida aqui, ó, o Pedro ia dizer assim, negativo. Eu lhe devo 10 mil, é verdade, mas você também me deve 10 mil. Então, 10 mil para cá, 10 mil para lá, a gente compensa as dívidas. Ambas as obrigações estarão extintas pela compensação. A compensação é uma exceção pessoal. João é credor do Pedro e Pedro credor do João. Compensa, né? Agora, se eu sou credor da Aldamara e eu devo ao Caio, não tem como compensar essas dívidas, né? Mas aqui teria. Então, isso é uma exceção pessoal. Paulo notificou Pedro acerca da cessão de crédito e ele não falou mais nada. Na hora que ele não falou nada, o João foi embora, no lugar do João entrou Paulo. Quando Paulo, novo credor, foi cobrar a dívida, o Pedro não pode mais alegar a exceção. Então, o momento que ele tem para alegar a exceção é o momento em que ele é notificado. E aí, pessoal, duas observações que o legislador não fala e nem a doutrina comenta muito. Eu acho que eu não falei isso na aula passada não, hein? Olha só. Diz o legislador que no momento em que o cedido é notificado,
é o momento que ele vai ter para apresentar as exceções pessoais contra o cedente, se ele tiver, claro, né? Que momento é esse? Sei lá, eu estou em casa, sexta-feira de tarde, assistindo sessão da tarde. Aí o oficial de justiça lá do cartório toca a campainha lá e me apresenta uma notificação extrajudicial, dizendo assim, ó, sou Alexandre Perazzo, boa tarde, é uma notificação acerca de uma cessão de crédito que está acontecendo, de uma dívida que o senhor deve 10 mil para o João, aqui o título, etc., e vai passar agora a dever para o Paulo. Aí eu falo para o oficial assim, vixe, mas o João eu tenho uma exceção pessoal contra ele, porque ele também me deve. Então, peraí, se ele está indo embora e você está me notificando, eu já li no código que o momento que eu tenho para apresentar a exceção é agora. Sim, mas é agora como? Eu seguro o oficial de justiça, peraí, meu amigo, não vai embora não, que eu vou escrever uma carta aqui, ó. Não aceito, pronto, leva de volta. Ou será que eu tenho que botar uma roupa, tomar um banho, ir ao cartório, ou ao mesmo cartório, e fazer uma contra-notificação? Entenderam? Ou será que por ser sexta-feira à tarde, e eu já tenho um monte de compromisso, será que eu posso na segunda-feira de manhã acordar bem cedinho, ir ao cartório e fazer uma contra-notificação? Entenderam? O legislador não diz. Bom dia, Raquel, tudo bom? O legislador não diz. Foi omisso. Até porque não sei se seria o caso do Código Civil ficar estabelecendo prazos, e esses prazos, assim, procedimentais, enfim, é mais do processo, né? 15 dias para contestar, 10 dias para apresentar recurso, 5 dias para gravar de instrumento, enfim, são prazos processuais. Então o legislador só disse. E aí, pessoal, o caso concreto é que vai determinar. Né? Imagina, eu recebi uma notificação sexta-feira à noite. Segunda-feira eu fui lá no cartório e fiz uma contra-notificação. Disse, olha, se você quiser ceder, tudo bem, mas eu tenho uma exceção pessoal contra o João. Tá certo? Ou então, o rapaz veio, você virou ali, não concordo, e devolve para o oficial de justiça. A notificação pode ser uma carta, não pode? Sei lá, você recebeu uma carta na sua residência, bem que hoje em dia ninguém recebe carta mais, né? Sei lá, recebeu um e-mail. Outros problemas, né? Recebi um e-mail, mas eu não abri o e-mail ainda. Eu recebi ontem, mas eu só fui checar minha caixa de mensagens hoje à tarde. Quando eu vi a caixa de mensagem, eu respondi na mesma hora, dizendo que eu tenho uma exceção pessoal. Então, essas agruras aí, só o caso concreto é que vão resolver. E isso, repito, hein? Isso não tem na lei, que o legislador não falou nada, e a maior parte da doutrina também não comenta. Só vai comentar assim, na notificação é o prazo que tem o devedor para apresentar as exceções pessoais contra o cedente. Só vão falar isso. E a segunda coisa que me inquieta, que a doutrina também não fala nada, e quando fala, vai falar errado, pelo menos na minha visão, vou mostrar o porquê, se eu apresentei uma exceção pessoal contra o cedente, no momento em que eu fui notificado, qual é a consequência disso? Entendeu? O legislador também não fala. Olha só, eu devo para o João 10 mil, só que o João me deve 10 mil. Então, na hora que o João fosse me cobrar a dívida, eu ia apresentar uma compensação. Estou em casa, fui notificado acerca de uma cessão de crédito. João está vendendo o crédito para Paulo. Eu fui notificado. Na mesma hora eu me insurgi, falei assim, olha, eu tenho uma exceção pessoal contra o cedente. Protocolei lá do outro lado. Qual é a consequência disso? A maioria das pessoas, quando falam sobre isso, porque a grande maioria só comenta e pronto, e passa batido. Mas quem comenta um pouquinho sobre isso, num raciocínio mais rápido, vai dizer assim, ó, não, se o Pedro tem uma exceção pessoal contra o João, e ele apresentou essa exceção no momento da notificação,
inviabilizou a cessão de crédito. Ele está dizendo que não pode acontecer a cessão porque ele tem uma exceção pessoal contra o cedente. Num pensamento mais rápido, talvez eu até iria por aí também. Mas se a gente para pensar com calma, a notificação não é requisito de validade. A cessão do crédito aqui, ela pode ter acontecido já há um ano atrás. Eu não precisei da concordância do Pedro. Aí hoje eu notifiquei o Pedro, mas a cessão já aconteceu, hein? Hoje eu notifiquei o Pedro disse, olha, eu tenho uma exceção pessoal contra o cedente. Eu não tenho como inviabilizar a cessão, até porque ela já aconteceu, sabendo de antemão que não precisa da minha concordância. Então a melhor doutrina, ou a melhor conclusão, me parece ser o seguinte: se o Pedro, notificado, apresentou uma exceção pessoal contra o cedente, e o cedente e cessionário não fizeram nada, quando o cessionário for me cobrar, eu vou conservar essa exceção pessoal para agora ser oponível contra o cessionário também. É a única saída. Embora seja uma exceção pessoal, é contra o João. Mas se eu me manifestei no momento da notificação, e mesmo assim eles operaram essa cessão de crédito, quando o cessionário for me cobrar, eu vou dizer para ele assim, não, meu amigo, eu não vou lhe pagar não. Porque você lembra que eu devia para o João, mas o João me devia também? Eu avisei isso na época. Você quis comprar o crédito mesmo assim, eu não tenho que lhe pagar. Então, me parece que a melhor resposta seria essa. Se o devedor apresenta uma exceção pessoal contra o cedente no momento da notificação, ele mantém esta exceção, embora pessoal, para que seja oponível contra o cessionário. Tranquilo? Estão por aí ainda não? Tranquilo, professor. Joia, Márcio. Sim. Obrigado, Bianca. Bom Olha dia. só. A última pergunta que eu faço acerca de uma cessão é saber se o Paulo, comprando esse crédito, aguardando o dia 1º de dezembro, e se ele vai cobrar o Pedro os 10 mil, ele descobre que o Pedro é insolvente, o Pedro não tem dinheiro, não tem patrimônio. Será que ele pode se voltar contra o João, contra quem lhe vendeu o crédito, ou não? João chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho um crédito do Pedro, 10 mil, você quer me comprar esse crédito? Aí o Paulo analisou, olhou com calma, eu quero, lhe dou 8 mil, aí comprou. Quando chegou em dezembro, ele foi cobrar do Pedro, e o Pedro é insolvente. A minha pergunta é, será que o cessionário pode se voltar contra o cedente, tendo em vista a solvência, ou melhor, a insolvência do devedor? Não. Por que não, Bianca? Porque é uma responsabilidade dele tomar conhecimento antes de comprar o crédito, né? Isso, o crédito. É verdade, olha só. Bianca, quanto maior o risco de insolvência do devedor, menos eu vou estar disposto a pagar. Isso aqui é um contrato aleatório. Isso aqui é um contrato que eu estou especulando. Eu estou comprando por 8 para receber 10 lá na frente, né? Ora, se você está especulando, se isso é um contrato aleatório, a solvência do devedor ou não é problema seu. Fazer o quê? Tá certo? Então, a regra da cessão de crédito é que o cedente, ele vai responder pela existência da obrigação. Ele não tem como vender algo que não existe.
mas ele não vai responder pela solvência do devedor. Tá certo? Regra geral da cessão de crédito. O cedente responde pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor. Se você comprou o crédito, esperou o dia 1º, foi cobrado o Pedro e Pedro é insolvente, senta, fica lá na fila, espera ele ter patrimônio. Tá certo? Regra geral de uma cessão de crédito. O cedente responde pela existência da obrigação, mas não pela solvabilidade ou pela solvência do devedor. E esta cessão é chamada cessão de crédito pró-soluto. Cessão de crédito pró-soluto. Pró-soluto. Ou com efeitos pró-soluto. Também está certo. Vocês acreditam que na prova da OAB... Ontem teve prova da OAB, né? As questões objetivas, né? Vocês acreditam que na prova da OAB, o examinador foi colocar uma questão sobre transmissão das obrigações? E o enunciado foi assim: em uma cessão de crédito pró-soluto, aconteceu isso, assim, assado. E a maioria não soube nem entrar nas alternativas, porque não sabia o que era uma cessão pró-soluto. A cessão pró-soluto é aquela que segue a regra geral, em que o cedente garante a existência da obrigação, mas não garante a solvência do devedor. Cessão pró-soluto. Agora, Bianca, olha só. Se a gente está no direito privado, se eu estou vendendo um crédito para você, você olha para mim e fala assim: Perazzo, rapaz, eu queria até comprar esse crédito, mas eu estou com medo do Pedro não ter dinheiro na hora que eu for cobrar dele. E aí eu chego para você e falo assim: Bianca, olha só, vamos colocar uma cláusula no contrato onde eu garanto que o Pedro é solvente. Aí sim. Será possível uma cláusula dessa? Pode, professor, porque o contrato ele se faz efetiva a partir das normas que estão ali, né? Se você quer botar essa cláusula, você quer acrescentar que direitos pessoais são ilimitados, não é assim? Então eu posso perfeitamente, pronto, o Caio respondeu também, ó, os efeitos são interpartes. Se eu quero e a Bianca também quer, eu falo para ela: não, Bianca, olha só, eu mantenho os 8.000, mas não se preocupa que a gente vai colocar uma cláusula, que não é a regra geral, mas eu faço questão de colocar uma cláusula dizendo que se o Pedro for insolvente, eu respondo. Seria uma cláusula de responsabilidade, né? Isso é possível, perfeitamente possível, e aí eu vou transformar a cessão que é pró-soluto em uma cessão pró-solvendo. Vou escrever aqui do lado, ó. Cessão pró-solvendo. De solvens mesmo, né? De solvência. Cessão pró-solvendo. Solvendo. O que é uma cessão pró-solvendo? É aquela em que o cedente garante a solvência do devedor. Eu preciso de uma cláusula específica. No direito empresarial, essa cláusula aqui chama cláusula del credere, é a cláusula de crédito. Ó, aqui embaixo, ó. Cláusula del credere. Del credere, muito comum no direito empresarial, né? Às vezes eu faço algumas negociações onde eu garanto para outra pessoa que aquele produto que eu estou vendendo para o fulano, ele vai ter dinheiro para pagar. A cláusula del credere. Então, olha só, é possível que você estabeleça uma cláusula de responsabilidade na cessão de crédito, transformando esta cessão de pró-soluto, que é a regra geral, para uma cessão pró-solvendo. Tranquilo? Pró-solvendo, cedente garante
a solvência do devedor. Outra informação. O legislador, porque isso daqui tem especulação aqui, né? Eu estou comprando por 8 para receber 10. Estou comprando por 5 para receber 20. Estou comprando por 2 para receber 30, sei lá. Então eu estou especulando. O legislador, para evitar essa especulação maior, ele limita a cessão pró-solvendo. O próprio legislador autoriza que você estipule a responsabilidade na solvência do devedor, mas ele próprio impõe um limite. O limite, pessoal, é o valor recebido. Então, se o João aqui, se o cedente chegar para o Paulo e falar assim, Paulo, pode comprar a dívida, que eu garanto que o Pedro aqui é solvente. Pode colocar uma cláusula no contrato. Aí o Paulo comprou por 8. Foi cobrado do Pedro 10, Pedro é insolvente. Porque o João, o cedente, garantiu, mas há uma limitação. Ele garante até o valor que foi recebido. Então ele devolve os 8.000. Mas ele não garante o cumprimento da obrigação. Tá certo? Por quê? Porque senão seria muito fácil especular, né? Estou comprando por 8 e tenho certeza que vou receber 10. Ou do devedor, ou de você mesmo. Então é muito fácil. Então o legislador, ele impõe um limite na cessão pró-solvendo. Quando o cedente garante a solvência do devedor, ele garante no limite do valor que ele recebeu, não do cumprimento da obrigação. Nesse meu exemplo, se o Paulo não conseguir receber do Pedro os 10.000, o João devolve para ele os 8 que ele recebeu. Tá certo? Tranquilo? Sim. Joia, Keila, tudo certo, né? Pessoal, eu vou fazer um paralelo aqui, porque tem um instituto onde que é antigo, é do direito romano, onde eu crio uma nova obrigação para extinguir a obrigação primitiva. Há um instituto que, ao invés de eu simplesmente mudar os atores, eu modifico alguma coisa, mas para isso eu crio uma nova obrigação. Esse instituto, pessoal, aqui dá para escrever, né? Esse instituto chama novação. Novação. A gente ainda vai estudar com calma. Por hora eu estou dando o conceito. Novação. O que é a novação, portanto? É um instituto antigo, vem desde o direito romano, onde você muda alguma coisa na obrigação, mas para isso você precisa criar uma nova obrigação. Então eu faço um novo contrato. Eu não aproveito a obrigação primitiva. Eu posso criar um novo contrato com um novo credor, por exemplo. Então, por exemplo, se a dívida era João, credor do Pedro, em 10.000, eu posso extinguir essa dívida e criar uma nova onde o Paulo passará a ser o novo credor do Pedro em 10.000. Tá certo? Esse tipo de inovação aqui, olha só o que eu mudei. A dívida era João, credor do Pedro. Eu criei uma nova obrigação, onde eu tenho agora Paulo, credor do Pedro. Então eu modifiquei o sujeito ativo, credor. Então essa novação aqui eu vou chamar de novação subjetiva, que eu estou mexendo no sujeito, passiva. Passiva não, desculpa. Credor, né? Ativa, né? Novação subjetiva, ativa. Ativa. Estão acompanhando meu raciocínio, né? É possível que as partes, ao invés de simplesmente trocar o João pelo Paulo, é possível que as partes criem uma nova obrigação
E aí esse instituto chama novação. E como eu estou criando uma nova obrigação com um novo credor, então eu estou chamando de novação subjetiva, que é o sujeito, ativa, que é o credor. Novação subjetiva ativa. Uma nova obrigação com um novo credor. Só que essa obrigação aqui, ó, ficou Paulo, credor do Pedro, em 10. Aqui, quando eu fiz uma cessão de crédito, a dívida ficou Paulo, credor do Pedro, em 10. E aí eu quero que vocês me digam, com muita cautela, hein? Qual é a diferença principal, prática, entre uma cessão de crédito e uma novação subjetiva ativa? Vou até me sentar aqui para aguardar as respostas. Qual é a diferença prática entre uma cessão de crédito e uma novação subjetiva ativa? Vamos lá? Quem é que se manifesta? Ismael, Bianca, Márcio, Caio, Keila, Aldamara, João, Raquel, Maria Fernanda. Ninguém, pessoal? A diferença de uma cessão de crédito e Da novação subjetiva ativa, que está ali. Keilo, o valor da obrigação fica o mesmo? Ficou o mesmo, ó. Pedro deve 10 mil para Paulo agora. Na outra lá, ó. Pedro deve 10 mil para Paulo. O valor da obrigação fica o mesmo. Nada, nada. Olha só. Primeiro, uma distinção lógica. Aqui eu tenho a mudança do credor na mesma obrigação. O João sai, no lugar dele entrou o Paulo. Aqui eu tenho a mudança do credor, mas para isso eu criei uma nova obrigação. Tudo bem? E na prática? Aqui ficou Paulo, credor do Pedro. Aqui vai ficar Paulo, credor do Pedro. Na prática, qual seria a diferença? Pessoal, aqui na seção, fiador continua sendo fiador ou está exonerado? continua, não, professor? Continua, foi o que a gente falou no começo da aula, né? A importância da cessão de crédito é que o fiador, ele é fiador do devedor. Não mexi com o devedor, não mexo com o fiador. Agora aqui, ó, aqui eu criei uma nova obrigação. Automaticamente vem o fiador para cá? Não. Se eu estou fazendo um novo contrato, o fiador não vai, automaticamente o fiador não pode vir. Até porque a fiança, a interpretação dela é sempre restritiva, né? Isso. Então aqui, ó, o fiador permanece. Aqui não, aqui as garantias se extinguem. Eu estou criando um novo contrato. Entenderam? Qual é a diferença básica entre a cessão de crédito, o instituto novo, e a novação subjetiva ativa, que é o instituto antigo? Na cessão de crédito, se eu modifico o credor na mesma obrigação, conservam-se as garantias. Novação, se eu estou criando uma nova obrigação, perco as garantias. Tranquilo? Sim. Pessoal, vou apagar. Eu estou sem meu celular aqui, que eu deixo no carro, exatamente para não incomodar.
Mas eu vou apagar, mas eu estou gravando a aula, tá certo? Vou apagar o quadro aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Assunção. Olha só. A assunção de dívida. A assunção de dívida. Foi um instituto novo. Ele foi criado agora no Código Civil de 2002. Não existia no Código Civil passado, embora a doutrina reclamasse. A doutrina, desde a vigência do Código passado, dizia assim, poxa, se tem cessão de crédito, por que você não pode fazer uma cessão de débito? Se eu posso transferir o crédito, por que eu não posso transferir débito? E aí o legislador de agora, atendendo aos reclamos da doutrina, ele tipificou pela primeira vez o instituto de forma muito correta, ao invés de cessão de débito, ele chamou de assunção de dívida. Porque ceder débito dá uma ideia de você vender o débito para alguém. Quem é que vai querer comprar débito, né? Ninguém. Mas a assunção de dívida dá a ideia de alguém, por um motivo qualquer, assumir a dívida que você tem perante uma outra pessoa, né? Então, se a cessão de crédito é a possibilidade da transferência do polo ativo, a assunção de dívida é a possibilidade da transferência do polo passivo da relação obrigacional. Vamos botar aqui, ó. Botar a mesma obrigação, olha, João era credor do Pedro, não é isso? Em 10 mil. Dívida essa que ia vencer só em dezembro. Tínhamos aqui um fiador, né? Fiador. Tá aí. Pronto, o que é a assunção de dívida? Chega uma terceira pessoa, vou botar aqui, ó, o Paulo. Eu vou botar ele embaixo agora. Chega o Paulo. Chega um Paulo e faz o seguinte, olha. Peraí que eu estou me enrolando aqui no fio. Chega o Paulo e fala assim, sei lá, Pedro, lembra que eu te devo 10 mil reais? Pedro fala, lembro. Vamos fazer o seguinte, meu amigo. Ao invés de te pagar esses 10 mil, eu assumo a dívida que você tem com o João. Aí o Pedro fala, pô, por mim tudo bem. Só que ele não vai assumir no sentido de diretamente pagar o João, não, que poderia também, né? Seria até muito mais simples. Eu poderia simplesmente ir lá no credor e pagar logo a dívida dele. Mas só que ele assume no sentido de ficar no lugar do Pedro. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Como essa dívida aqui só vai vencer em dezembro, eu ainda vou ter um prazozinho, eu assumo a obrigação. Eu fico no seu lugar. Eu passo a ser o novo devedor do João. E aí no dia 1º de dezembro, ao invés do João te cobrar, ele vai ter que cobrar de mim. Eu passo a ser o novo devedor. Isso é assunção de dívida. Pergunta de prova que despenca em concurso. Para a validade de uma assunção de dívida, é dispensável ou indispensável a concordância do credor? E agora? Para o Paulo ficar aqui no lugar do Pedro, ó, entenderam? Eu preciso da concordância do credor ou não? Ou é dispensável também? Acredito que seja indispensável, né? Porque... Não escutei, Caio. Dispensável ou indispensável. Indispensável? Eu também acho que é. Alguém discorda aí, não? O devedor é que vai arcar com o ônus da situação, né? Olha só. Aqui, diferente da cessão de crédito, isso aqui só pode acontecer com a concordância expressa do credor.
E isso cai muito em prova, porque eles ficam brincando. Cessão de crédito, depende ou não da concordância. Para validade, tem ou não que notificar. Assunção de dívida, precisa ou não da concordância, entenderam? Aqui, pessoal, olha só, o João emprestou dinheiro para o Pedro. Ele conhece o Pedro, sabe que o Pedro é um bom pagador. Como é que o Pedro vai embora e no lugar dele entra um terceiro? Isso só pode acontecer se eu concordar. Entenderam a diferença? É o que eu falava em aulas passadas. Modificar o polo ativo é muito fácil. Agora, modificar o polo passivo, não, só se todo mundo concordar. Então aqui, ó, cuidado. Observação importantíssima. Para a validade de uma assunção de dívida, exige-se a concordância expressa. Isso está no artigo 299, salvo engano, do Código. Concordância expressa. Pergunta de prova. Pergunta da nossa prova, hein? Estou dando uma questão da nossa prova. Pedro deve 10 mil reais a João, cujo vencimento da dívida se dá em 1º de dezembro. Paulo, cunhado de Pedro, rico agricultor na cidade, sabendo que Pedro está desempregado e em condições difíceis, resolve assumir a dívida que ele tem perante o João. Para tanto, notificou o João, dando a ele um prazo de 10 dias para se manifestar acerca da assunção de dívida. Passados os 10 dias, João não falou nada. Neste caso, podemos concluir que Paulo é o novo devedor, até mesmo porque Pedro é desempregado, está em situação difícil e a solvência de Paulo é muito maior. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a concordância tem que ser expressa. Pronto, tá certo? A resposta é só essa. Isso é pergunta de prova mesmo, hein, pessoal? Eles contam uma historinha, dizem que o terceiro, que a gente chama de assuntor, mas quem deu esse nome aí foi a doutrina. Aqui não tem o cedente cessionário, aquelas coisas, né? Mas o terceiro, sendo um rico industrial, não sei o quê, resolve assumir o débito que uma pessoa pobre tem, etc., desempregada. Aí comunica ao credor e ainda coloca na carta: Vossa Senhoria tem um prazo de 10 dias para se manifestar. Entendemos que a não manifestação será interpretada como aceitação. Entenderam? Ele não se manifestou. Significa que ele não concordou. Por isso, o que é importante aqui é você lembrar que a assunção de dívida somente acontece com a concordância expressa do credor. Tranquilo? Segunda perguntinha. Paulo quer ficar no lugar do Pedro, João concordou. Ótimo. Fiador. Continua sendo fiador ou está exonerado? Como o fiador está ligado ao polo passivo, eu acredito que ele esteja exonerado. Caio, exonerado? Isso. Mais alguém? João, exonerado. Márcio, cadê você? Aldamara. Aldamara está participando pouco hoje, hein? Pessoal, se eu disse que todas as garantias são dadas em função do devedor, se eu troquei devedor, perco as garantias. Entendeu a diferença? Mexo com o credor, conservo garantia, porque as garantias são dadas em função do devedor. Troquei devedor, troca não, perde garantia.
Então, olha só, na hora que o Paulo resolveu ficar no lugar do Pedro e o João expressamente concordou, todas as garantias da dívida estarão extintas. Todos os acessórios, pode ser fiança, pode ser hipoteca, pode ser avalista, pode ser penhor, qualquer coisa. Agora, olha só. Qual era a importância da cessão de crédito? Qual é a importância de uma sub-rogação, que eu já comentei com vocês? Qual é a importância de você trocar o credor na mesma obrigação? Qual era a importância disso? As garantias. Poxa, aí agora o legislador me cria um instituto novo, onde é possível você trocar o devedor, mas para isso acontecer, eu perco a garantia. Poxa vida. Porque vai ter também, pessoal, um instituto velho, antigo, onde eu posso extinguir essa obrigação e criar uma nova. Olha para lá, criar uma nova. Só que eu vou trocar agora e vou criar uma nova obrigação com um novo devedor. Um novo devedor. Então eu vou continuar mantendo aqui o João. E na nova obrigação eu vou trocar o Pedro pelo Paulo. Novo devedor. E vou chamar essa novação agora de novação do sujeito passivo. Novação subjetiva passiva. Tá certo? O que é novação subjetiva passiva? É quando eu pego uma obrigação primitiva, extingo, crio uma nova obrigação com um novo devedor. Então a obrigação era João, credor do Pedro, matei, criei João, credor do Paulo, um novo devedor. A assunção de dívida. João era credor do Pedro, Pedro foi embora. No lugar dele entrou o Paulo. E eu vou fazer a mesma pergunta que vocês até não responderam muito bem, não. Qual é a diferença prática entre a assunção de dívida agora e a novação subjetiva passiva? E agora? Qual é a diferença na prática da assunção de dívida e a novação subjetiva passiva? Na prática não é nenhuma, porque as garantias são extintas da mesma forma. Pois não é? Caio, perfeito. Olha só. Volta a fita. Qual era a diferença entre a cessão de crédito e a novação subjetiva ativa? Aqui eu perdi as garantias, lá eu mantinha, né? Por isso o instituto é importante. Só que a assunção de dívida eu perco. E aqui eu perco também, porque eu estou criando uma nova obrigação. Então, pessoal, na prática, são dois institutos muito parecidos. Um vetusto, antigo, que existe desde o direito romano. Outro criado agora, no Código de 2002, mas que não trouxe nada de novo. Porque ao permitir a mudança de devedor, você perde todas as garantias, então não significa de nada, praticamente. Entenderam? Isso já foi pergunta de prova de juiz federal, não me lembro de qual região. Cuidado, porque perguntavam se isso aqui, é o mesmo que isso aqui. Não é a mesma coisa. Peraz, por que não é a mesma coisa? Porque aqui eu estou mudando o devedor na mesma obrigação. Aqui eu estou mudando o devedor, mas eu estou criando uma nova obrigação. Então não é a mesma coisa. Mas na prática? Na prática se aproximam. Na prática se aproximam, porque aqui a obrigação vai ficar João, credor de Paulo, sem fiador. Aqui a nova obrigação vai ficar João, credor de Paulo, sem fiador. É a mesma coisa? Não. Em uma você muda o devedor na mesma obrigação. Na outra você muda o devedor criando uma nova obrigação. Só lembrar que se vai criar uma nova obrigação, são novos requisitos de validade, por exemplo. Se eu estou mudando aqui, eu estou aproveitando os requisitos de validade da prestação anterior, ok? Então é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas são muito parecidos.
E, sinceramente, para mim o legislador deu um tiro no pé ao tipificar pela primeira vez, ao trazer um instituto novo, né? Que, na verdade, a rigor não tem nada de novo. O que eu repito, a importância de você conservar a obrigação, modificando alguma coisa, é para conservar as garantias. Só que ao modificar o devedor, perde-se as garantias. Tudo bem? Tranquilo? Falei para vocês que a assunção de dívida é a modificação do polo passivo da relação obrigacional com a concordância expressa do credor. Essa é a regra geral. Mas esta regra tem uma exceção. Tinha que ter, né? Poxa, é a exceção que vai cair na prova, né? Aí depois vem a exceção da exceção também, que aí volta a regra geral, enfim, né? Pessoal, esta regra tem uma exceção. O legislador, em uma única situação, permite que haja uma concordância presumida. Não é que não tenha concordância, hein? Se o credor disser não, não é não e acabou. Mas é possível que haja uma concordância presumida em uma única situação, que é a situação do adquirente de imóvel hipotecado. Olha só que absurdo. Vou tirar esse fiador aqui, ó. E vou dizer que aqui é uma casa. Uma casa que vale 100 mil, por exemplo. Então, isso aqui é uma hipoteca. Ó. Hipoteca. O que eu tenho aqui agora? Olha só. Eu tenho uma obrigação onde Pedro deve 10 mil para o João. E para garantir o pagamento dessa dívida, eu tenho um imóvel que o Pedro deu em garantia, hipotecou esse imóvel vale 100 mil. Então, assim, o credor aqui está tranquilo, né? O credor hipotecário está tranquilo. Por quê? Porque ele tem certeza que vai receber essa dívida. Te emprestei 10, você me dá em garantia um imóvel que vale 100, tranquilo. Só se o imóvel pegar fogo, né? Só se acontecer um terremoto aí, acontecer pior, mas em regra eu vou receber a dívida. Aí esse Paulo aqui, ó, tá passando pela rua, olha a casa do Pedro e fala assim: rapaz, essa é a casa dos meus sonhos, ó, essa é a casa dos meus sonhos, é a casa que eu queria comprar. Passei a vida inteira procurando por esta casa. E aí ele chega para o Pedro e fala: meu amigo, você vende a casa? E o Pedro fala: vendo. Pois eu compro. Então ele vai ser adquirente. Ele está comprando, está adquirindo, né? Adquirente de um imóvel hipotecado. Começo do semestre a gente discutia se era possível você comprar um imóvel hipotecado. Lembra que eu perguntei isso aí? Comecinho, quando a gente estava estudando os direitos reais. É possível você comprar imóvel hipotecado? É, tranquilamente. Só que a hipoteca vai junto. Se é direito real tem efeitos erga omnes, não é assim? Então é possível comprar? É. Mas você está comprando uma casa hipotecada. Aí nesta situação, olha como é que o legislador é bonzinho. Nessa situação, o legislador pensou o seguinte, ó. Depois que o Paulo pagou 100 mil por essa casa, a pessoa mais interessada em quitar essa dívida é ele. Por quê? Porque se o Pedro não pagar os 10 mil, o João toma a casa. Toma a casa que já é de Paulo. Então o legislador pensa assim, olha, nessa situação, o adquirente do imóvel hipotecado, ele vai ter muito interesse em ficar no lugar do Pedro, para no dia do vencimento ele pagar. Ele não quer correr risco do Pedro não pagar essa dívida. Entendeu? Então, nessa única situação, o legislador abriu uma exceção. Ele diz assim, olha, o adquirente de imóvel hipotecado, ele pode comunicar, notificar o credor
acerca da assunção de dívida. E se o credor, em 30 dias, se ele não falar nada, presume-se que ele concordou. Tá certo? Vou de novo, ó. O Paulo, quando comprou essa casa, que está hipotecada, ele passa a ser a pessoa mais interessada em pagar essa dívida. Por quê? Porque se não pagar, o credor vai tomar a casa dele. Então o legislador abre uma exceção. Ele diz assim: o adquirente de imóvel hipotecado, só ele, pode comunicar ao credor acerca da assunção de dívida. E nesta hipótese, e somente nela, se o credor em 30 dias não se manifestar, presume-se que ele concordou. Ele pode dizer não aceito, hein? E se ele disser não aceito, tchau. Mas o legislador abriu uma brecha ou uma exceção para uma concordância que não é expressa, uma concordância presumida. Se em 30 dias você não falar nada, presume-se que você aceitou. Tá certo? Essa regra está no artigo 303 do Código. Oi, Caio. Professor, essa exceção, ela foi permitida, assim, foi construída, foi decidido que ela não viola assim, a condição do credor, tendo em vista a garantia que o adquirente vai possuir para quitar a dívida. Não, mas ele continua com a garantia, né? Não, eu falo no sentido assim, o legislador permitiu que a troca do polo passivo fosse feita com a concordância tácita do credor, né? Certo. Por conta de que o adquirente vai ter a quantia já para quitar, uma garantia. Certo. Porque se fosse uma troca normal de um polo passivo, né, sem ser por conta da hipoteca, ele não teria conhecimento nenhum de quem seria a outra pessoa. Só não entendi o final. Se fosse uma troca normal, não teria conhecimento? Nesse caso, a troca está sendo feita por conta da hipoteca da casa. Certo. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse nada a ver, fosse entrar no lugar do polo passivo, seria uma pessoa totalmente alheia à situação. Certo. Aí, sim. seria entre aspas, o credor seria prejudicado, né? Porque não conheceria a pessoa, não sabe a condição da pessoa e tal. Caio, mas ele não precisa expressamente concordar? Sim. Né? Se for uma pessoa alheia, se não há um imóvel hipotecado, só vai existir a cessão se o credor expressamente concordar. Senão não vai ter. Agora, o legislador abriu uma brecha do adquirente de imóvel hipotecado, que o credor também tem que concordar, só que ele permite uma concordância presumida. O credor foi comunicado. Se em 5 dias ele disser assim, não aceito, não tem assunção. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, que você está falando a mesma coisa que eu, né? Sim, professor. Olha só que engraçado, Caio. Vou aproveitar que eu vou fechar. Olha só que engraçado. O Paulo comprou essa casa e ele é a pessoa mais interessada em ficar no lugar do Pedro. Sem dúvida, também concordo. Agora, por que é que o Paulo comprou essa casa por 100 mil se ela está hipotecada por 10? O legislador não pensou isso, não. O legislador acha que o adquirente do imóvel hipotecado vai comprar a casa pelo valor que ela vale sem abater a dívida? Não existe. Paulo olhou para a casa e falou, a casa dos meus sonhos. Aí procurou o Pedro. Pedro, quanto é que vale a casa? 100 mil. Mas ela está hipotecada por uma dívida de 10. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, toma 10 aqui, quita a dívida. Quitei, toma mais 90. Pronto. Ou então, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou 90 e eu mesmo pago a dívida. Te dei o 100, pronto, ficou livre. Não é verdade? Por que é que alguém compra um imóvel hipotecado sem abater o valor da dívida? Não existe isso. Só na cabeça do legislador mesmo.
Por isso que quando eu pergunto, pessoal, é possível comprar imóvel hipotecado? Todo mundo acha que não. Por quê? Porque é um absurdo, né? Você vai até comprar um imóvel hipotecado, dando baixa na hipoteca. Não faz sentido. E agora, a pior de todas, olha só, Caio, olha que coisa estranha. Lá um pouquinho na frente, se vocês pegarem o código aí, no artigo 346, 346, inciso 2. Inciso 2. 346, inciso 2. No 346, são aquelas hipóteses legais de subrrogação, que eu já comentei en passant com vocês. E no inciso 2, diz que haverá uma subrrogação legal do adquirente de imóvel hipotecado que paga credor hipotecário. Não tem aí? Só a primeira parte? Acharam? Haverá subrrogação. 2. Do adquirente de imóvel hipotecado que paga credor hipotecário. Acharam? Olha só. O legislador pensou o seguinte. O Paulo foi lá e comprou a casa por 100 mil. Adquirente de imóvel hipotecado. Ele tem muito interesse em ficar no lugar do Pedro, né? Aldamara, tá aí, a Keila colocou, né? 346, inciso 2. Só a primeira parte, tá vendo? Subrogação opera-se de pleno direito, em favor, 2, do adquirente de imóvel hipotecado que paga credor hipotecário. Só essa primeira parte que eu quero. Então, olha só. O Paulo foi lá e comprou a casa. Adquirente de imóvel hipotecado, 100 mil. Aí o legislador pensou, ele vai querer ficar no lugar do Pedro. Por isso, abre uma exceção. Comunica o credor. Se o credor não falar nada em 30 dias, presume que ele concordou. Mas, outra coisa, ele poderia, ao invés de ficar no lugar do Pedro, ele se antecipar e pagar essa dívida logo. Ó. Por que eu vou ficar no lugar do devedor para esperar? Não. Se eu já comprei a casa, eu quero resolver logo tudo. Só que o legislador pensou que você fez o seguinte, ó, você comprou a casa pelos 100 mil... E como você tem interesse no pagamento dessa dívida, você foi lá no João e quitou a dívida. Nessa situação, está aí no inciso 2, adquirente de imóvel hipotecado que paga credor hipotecário, nessa situação, ó, o legislador joga o Paulo aqui para cima, ó. Subrogação. Olha só, isso aqui é cômico. O Paulo é o novo credor do Pedro. Para quê? Para cobrar a dívida dos 10 mil. Subrogação. Subrogação é interessante porque eu conservo as garantias, não é assim? Olha a garantia que o Paulo tem, que o Pedro vai pagar a dívida. A casa. A casa que é dele, a casa que ele acabou de comprar. Ele é adquirente dessa casa. Entenderam que absurdo? O cara comprou a casa, pagou a dívida do Pedro, aí o legislador com pena coloca ele lá para cima, subroga. Aí ele vai ter a garantia que o Pedro vai pagar. Vai, mas qual é a garantia? A casa que é dele, que ele acabou de comprar. Keila, existe a garantia que é sua. É igual aquele Paraguai, aquele uísque paraguaio, la garantia soy yo, né? La garantia soy yo. Pronto, tá aí. Entenderam que absurdo? Isso é hilário, isso é cômico. O legislador subroga alguém para que esse alguém tenha como garantia a casa que é dele, que ele acabou de comprar. Não é estranhíssimo, né? Talvez, você pode até dizer assim, olha, mas Perazzo, essa dívida aqui podia ter uma hipoteca, podia ter um fiador também, podia existir mais de uma garantia, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Mas está tudo errado desde o começo. Está tudo errado porque o Paulo não vai comprar a casa por 100 e pagar a dívida de 10 para gastar 110. Ele vai comprar a casa por 90 e vai pagar 10, pronto, acabou. Não é? O Silvio Rodrigues,
Sempre fantástico, né? O Silvio Rodrigues, um clássico, quem tiver a oportunidade de estudar por ele, muito bom, só que ele é clássico, né? Não é dos modernos. Aí o Silvio Rodrigues dizia o seguinte, comentando esse inciso 2, olha, essa subrogação, dizia ele, ela é inútil e rara. Rara por quê? Porque ninguém vai comprar o imóvel por 100 e pagar mais 10. Nunca isso vai acontecer. Então ela é rara. E inútil. Inútil por quê? Porque se isso acontecer, você vai se subrogar no imóvel que é seu. Olha que coisa linda. Não faz o menor sentido, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Posso parar aqui a nossa gravação por hoje?